O Rio Negro chegou à maior seca já registrada na história. A nova marca é a menor em 121 anos. Vamos ver. A maior seca dos últimos 120 anos castiga. É ferida aberta que não tem previsão de melhora. Hoje o Rio Negro está mais de 1 metro abaixo da cota desse mesmo dia de 2010. Os moradores aqui dessa região temem que, daqui para frente, eles não possam mais fazer isso aqui, andar de canoa por esse canal. E com a falta de chuva, nem todas as árvores estão conseguindo lidar com a estiagem. Esse trecho do Lago de Tefé, durante a cheia, chega até 16 metros de profundidade. Nesta seca, fica em torno de apenas 1,5 metro. A história se repete. No dia 24 de outubro de 2010 foi decretado. Aquele ano era o pior das últimas décadas. O nível chegou a 13 metros e 63 centímetros. E provavelmente com a terra caindo, com esse assoreamento muito forte, a certeza ela ia cair aos poucos, devagar, quando esse pensar está próximo do colégio. Isso é um perigo muito pior. O nível da água baixou 22 metros. Segundo os balseiros, nem a dragagem do rio consegue evitar que as embarcações encalhem. Parou o transporte nosso. E nós queremos uma ajuda, só preciso do governo, da prefeitura, não sei. Não só para nós, como o pessoal da comunidade também estão passando a mesma necessidade, ou até pior. Esse ano tá bem diferente, né? Essa seca ninguém esperava. Os equipamentos que a gente pode estar colocando aqui à disposição são extensões de mangueira, né? Extensões de mangueira, bombas sapo, né? Para poder estar utilizando em outras casas, né? Para puxar água do lago, né? E minimizar o sofrimento deles, essa caminhada toda que eles têm para chegar até o lago, trazer água para seu consumo. No rio Solimões, de Coari até Tabatinga, a calha do rio está pela metade, praticamente completamente cheia de bancos de areia. Não só por causa que está seco, e não deixar de rotar, né? Ir na seca e andando no meio da lama, mas eu vou, com certeza. Difícil, porque a água está terminando já. Tem parte que a gente não tem mais água. Tem comunidades que já estão secas. Acho que acima das comunidades, a água não é de boa qualidade. E hoje a preocupação é justamente a água e o alimento. Anos depois, veio o alerta. Em julho, tivemos descidas acentuadas, porque a gente tem uma descida que é considerada regular para o período. Tipo, até 15 centímetros em determinadas estações é uma descida regular. O que aconteceu em julho, que a gente teve descidas de até 30 centímetros. Por dia. Não, isso. Então, a gente teve uma descida acentuada em julho, né? Então, o início da estiagem foi um início severo. O rio bateu o recorde. Em 2023, o que era água se torna deserto, um cenário nunca visto antes. A gente vai pisando, ó, o pé vai afundando na lama, pessoal. Não tem como, não tem como falar de turismo em uma circunstância como essa, né? A principal semelhança é que, tanto em 2010 como em 2023, a gente está sob a influência de um intenso evento El Niño, né? E também em conjunto com temperaturas mais elevadas do Oceano Atlântico Norte. Então, esse El Niño e as temperaturas mais elevadas do Atlântico Norte reduzem a quantidade de precipitação nessa época do ano de forma mais intensa e, com isso, afeta o nível dos rios. A diferença é que neste ano o rio desceu mais rápido. Nesse ano, principalmente na segunda quinzena de setembro, o Rio Negro desceu quase 30 centímetros por dia, tá? Então, é uma antecipação, digamos assim, do período de vazante do rio, ficando mais intenso do que normalmente a gente observa, inclusive ou observado em 2010, quando chegou ao nível mínimo histórico
de 13,63 metros no dia 24 de outubro. Ou seja, nós estamos talvez observando um período de antecipação desse período, desses valores mínimos. No desenho, a profecia. O futuro catastrófico, imaginado em 1969, parece ter chegado. Ao longo desse tempo eu venho acompanhando o processo lento, gradual, mas contínuo de degradação da nossa orla, do nosso rio, do nosso igarapé, dos nossos cursos d'água como um todo, mas sobretudo do nosso Rio Negro, o mais belo rio do planeta, hoje um dos mais feios, entulhado, poluído, correndo o risco de um dia se transformar num Tietê. Há décadas ele observa o meio ambiente do quintal de casa. Na cheia histórica de 2021, mostrou à nossa equipe a régua que já lhe dava a certeza de uma grande enchente. Do quintal de casa, uma régua amadora, mas que, segundo ele, não falha. Nós retornamos até a casa do seu Erasmo, dessa vez para falar sobre um outro assunto, mas que também acerta em cheio a vida da população, que é a seca. E ao invés da gente conversar do quintal da casa dele, onde tem a régua de medição do nível do rio, nós vamos então falar sobre esse assunto aqui da varanda, onde temos uma visão privilegiada, porém não muito agradável, dessa área da cidade. O Igarapé do Educandos não é mais o mesmo há anos. Com o passar do tempo, a paisagem tem sido modificada através da influência do homem. Faz 30 dias que seu Erasmo já tinha a certeza da pior vazante. Eu me baseio para a previsão da maior seca em evidências e sinais, como, por exemplo, o represamento do Negro lá em Tabatinga, a velocidade da descida comparada com a velocidade da descida de 2010, que foi a maior de todas, e outras evidências. Eu já sabia que nós bateríamos o recorde, exatamente. Na área urbana, a seca se mistura com fumaça. No interior, a nuvem cinza muda o colorido que antes era verde. O caminho se torna mais pesado no chão de profundas rachaduras. E aquele que se beneficia das riquezas naturais é o mesmo que destrói. Como eu sinto tristeza todo dia quando olho esse cenário degradante de sujeira, de feiura, na cidade que tinha tudo para ser a cidade mais bonita do mundo. Nós que tivemos a sorte de ter uma cidade que cresceu no centro da maior floresta tropical do planeta, com um dos rios mais belos e mais volumosos também do planeta, e nós estamos de costa por esse rio, estamos poluindo, estamos degradando, estamos entulhando de flutuantes esse rio, tornando esse rio o rio mais feio do mundo. Tudo isso somado a um silêncio cúmplice da sociedade. Mesmo que tenham chuvas em outras localidades, os rios da bacia amazônica seguem descendo. Ainda não há previsão de subida. A esperança é que o regime de precipitação volte a ocorrer na região e isso venha a encher os rios. É do alto que pode vir o maior socorro. Tem sido a súplica diária ao céu. E é diante de tudo isso que eu continuo ouvindo um silêncio ensurdecedor.
Já deve ter aparecido aí para você no seu Instagram, no seu Facebook, na sua rede social, você segue aí, algum influenciador digital se manifestando agora. Sabe por quê? Porque a assessoria disse, olha, vai logo lá, fala alguma coisa, arrasa, lacra, diz que está do lado do povo, que é para ficar bem para você. Porque quando a gente precisar buscar dinheiro em Manaus, Amazonas, tua ficha está limpa. Entendeu como é que funciona? Vai lá, diz que está do lado do povo, que não concorda com esse silêncio, que aí todo mundo, lá o povo é muito fácil, o pessoal é muito bom lá, o pessoal é muito legal, e eles vão engolir, entendeu? E não vai ficar contra você. Ah, quem não quiser fazer, que pague o preço pelo silêncio. E tem mais uma, depois o pessoal esquece do mesmo jeito, é só a poeira baixar, é só as chuvas voltarem. E aqueles que lucram e lacram vão voltar a buscar dinheiro na Arena da Amazônia, porque é maior. E os contratos não são pequenos. O menor valor é de 250 mil. 250 mil. E normalmente o dinheiro sai dos cofres públicos. Ah, agora é fácil. Ah, não apoiei, ou apoiei, mais. Agora tem que chegar, né? A fauna está sofrendo com a vazante recorde. Maiara Rocha e Mário Marcelo foram até Tefé, interior do Amazonas, para mostrar uma triste realidade. A morte de mais de 100 botos. Vamos ver. O som anuncia o pedido de socorro. O aceno é de desespero. Olha, nesse momento agora, a equipe apressou os passos, porque a pesquisadora acabou identificando que possivelmente tenha um boto nesse trecho aqui encalhado. Apresenta um comportamento diferente. Eles vão pedir agora uma embarcação para, de alguma forma, mesmo com os bancos de areia, chegar até esse trecho, porque possivelmente ele esteja encalhado em um desses bancos. A cena presenciada pela nossa equipe se passa no Lago Tefé, onde cerca de 150 botos e tucuxis foram encontrados mortos. Tem um bicho encalhado ali, ó. Bicho encalhado ali? Um tucuxi encalhado. Tem tempo que ele não sai. Miriam Gaúcha, apaixonada pelos mamíferos aquáticos da Amazônia, dedica a vida a eles. Os tem como família. Ela fica com a voz embargada ao falar da gravidade. Ninguém quer largar a mão, ninguém quer largar a nadadeira do boto, ninguém quer ir para casa, porque todo mundo quer estar preso aqui, pronto para qualquer emergência para poder atender. Para os pesquisadores, o tucuxi ficou preso em um banco de areia, mas conseguiu desencalhar a tempo. O cenário de medo inibe o que os nossos olhos já presenciaram. Quem nunca se sentiu presenteado ao observar os botos saltando entre as águas? Uma exibição da natureza feita pelos protagonistas das lendas amazônicas, os guardiões dos rios. O Instituto Mamirauá estima que existam cerca de 900 botos cor-de-rosa e 500 tucuxis no Lago Tefé. Desde 1º de outubro, veterinários especializados em reabilitação de animais silvestres e biólogos do ICMBio e IBAMA têm se desdobrado para evitar novas mortes. Na lousa, as estratégias são debatidas. Hora de ir a campo. Durante o monitoramento, a gente ganha um presente, um show de exibicionismo.
Nós estamos na enseada do Papucu, que faz parte do Lago Tefé. A nossa embarcação ficou lá do outro lado, porque, segundo os especialistas, essa área aqui está muito rasa. Onde era água aqui nesse trecho, está assim, olha, só lama. Mas para os pesquisadores é importante vir até aqui, porque nesse trecho se concentra um número muito alto de botos. Esse monitoramento é feito de forma minuciosa exatamente aqui. Frequência respiratória, comportamento neurológico, tudo isso é levado em consideração. Todos os dias a gente tem que fazer esse monitoramento, saber se os bichos estão bem. Agora a gente já, uns 2 ou 3 dias a gente não tem encontrado mais bichos mortos, né, nem para resgate, então isso já é uma coisa que tranquiliza um pouco a gente. Mas é isso, né? Todos os dias a gente tem que estar fazendo esse monitoramento dos bichos que estão vivos, para sentir também se eles estão respirando direitinho, se eles estão se alimentando bem, avaliar e analisar o comportamento deles e a contagem também, né, por espécies, tanto de boto vermelho, né, que é o ínia, quanto de sotalha, que é o tucuxi. A gente espera que eles já tenham conseguido entender um pouco o fluxo dessas águas aqui e que eles comecem a sair mais em direção ao rio ou então subir para a cabeceira do Lago Tefé, onde pode ter alguns poços, né, alguns canais um pouco mais de profundidade e também com a água um pouco mais fresca, né? Mas é isso, a gente espera que não aconteça nada, mas a gente está atento, né, e com as equipes de resgate também a pleno vapor aí para tentar resolver o caso se a gente encontrar animais para resgate o mais rápido possível. Seja em terra ou rio, olhares atentos a todos os movimentos dos animais. Com o apoio do Exército, o monitoramento é feito com 2 embarcações. Uma delas pode ser comparada com uma ambulância, caso possa surgir alguma emergência. A base montada pelas equipes é equiparada a um hospital veterinário. Mas ela está toda preparada para receber um animal que esteja vivo e com alguma debilidade clínica. Então a gente tem tanto essa piscina, quando a gente foi montar essa base já existia, a gente adaptou ela para poder fazer tipo uma base de reabilitação, né, tipo um hospital, digamos assim, para atendimento dos animais. Então a gente tem essa piscina que tem a água do próprio rio, que pode ser um animal que esteja com um problema um pouco mais estável ou antes dele ser solto ou destinado para outro local. E a gente tem piscinas desmontáveis. E essas piscinas elas podem ser montadas de acordo com a chegada do animal, do número de animais e do tamanho do animal. Então a gente tem medicação e estrutura para cada grupo de animais que a gente possa vir a resgatar. A temperatura do Lago Tefé chegou a 40 graus recentemente, ultrapassando, segundo os pesquisadores do Instituto Mamirauá, o limite tolerável. Mas uma ideia pode dar certo: ajudar os botos e tucuxis a saírem dessa área rasa e direcioná-los para outro ponto. De que forma? Fechando com telas e estacas esse trecho mais crítico, deixando apenas uma passagem. Quando o último sair, o local é vedado até a cheia. Os botos foram encontrados mortos em toda essa extensão do Lago Tefé. De acordo com os pesquisadores do Instituto Mamirauá, representa uma perda de 10 a 15% dessa espécie de mamífero aquático. Aproximadamente 1.500 amostras biológicas foram coletadas. Saíram de Tefé com destino a Manaus. De Manaus, a maioria ainda segue para vários laboratórios especializados em mamíferos aquáticos em todo o país. Ao olhar para a mesa de necrópsia, Hilda Chaves, que carrega no peito o amor pelos mamíferos aquáticos, revive a tristeza de ser a responsável pelo processo de coletar as amostras dos botos e tucuxis. Animais que ela tinha o privilégio de assistir todos os dias. Como bióloga, ela explica alguns fatores para o número alto de mortes. A seca é um fator recente, essa magnitude da seca não tinha sido registrada em muito tempo. A temperatura da água também chegou nos pontos que não tinham sido antes registrados.
as condições do Lago de Tefé podem ter propiciado que, além de se eles já tinham alguma doença interna que não era potencialmente para morrer, com o estresse da temperatura, da seca, da poluição, da qualidade do ar, isso poderia ter potencializado um evento de mortalidade tão grande. Mas ainda temos que terminar essas análises para poder conferir que realmente foi um caso multifactorial, de diversos fatores que fizeram essa mortalidade aqui no Lago de Tefé. Os pesquisadores estão em uma batalha contra o relógio para enviar as amostras que, segundo eles, devem revelar a causa-morte até o fim do ano. Logo eles, os botos, assim como ribeirinhos conhecem seca e cheia, ficaram perdidos. Sem dúvida, eles estão nos alertando, né? Estão dando um sinal, foram os primeiros a sentir esse baque de alguma coisa forte que está acontecendo na Amazônia. Definitivamente tem alguma coisa muito séria acontecendo com as águas, e nós todos somos povos das águas, nós, os botos, os peixes, né? Todos nós dependemos da água para todas as nossas atividades. Então, eles sentiram o primeiro baque e estão nos mostrando, olha aqui, ó, tem alguma coisa muito séria acontecendo, e se a gente não fizer alguma coisa, logo, logo vai chegar no ser humano. Quem mora aqui reconhece. Avistar todos os dias os botos é um dos grandes privilégios de viver no coração da Amazônia. Até porque quando eles vêm na arribada, eles vêm trazendo muita coisa maravilhosa. É peixe pulando, é aquela fartura de peixe que só quem presencia sabe, né? Com a personalidade forte e curiosa, ganha um carinho de quem realmente ama a Amazônia. Eu gosto de ver os botos, sabe? Eu admiro muito, sabe? Porque é um bicho também que eles são muito inteligentes, né? O boto. E eu admiro mesmo o boto, sabe? Gosto de ver eles pulando, saltando, aquela alegria deles, né? E quando eles estavam morrendo, eu senti muita pena, sabe? Eu vi até gente chorando, né? Por causa dos botos. Reis das histórias de pescadores. Eles estão no imaginário caboclo. Quem deras, só por um instante, que as últimas notícias fossem apenas lendas. E que não vire lenda, né? Que não vire lenda. É um animal dócil. As pessoas que já estiveram na Amazônia, estiveram em Manaus, e você que não teve oportunidade ainda vai ter, que nós vamos nos recuperar, Deus quer isso. É provado que hoje amanheceu chovendo em Manaus, apesar de precisar de mais chuva, né, mas já amenizou, pelo menos a temperatura. Quem já conviveu, quem já nadou com os botos, sabe da doçura dos animais que são muito dóceis, muito bonitos de se ver, sabe? Tem gente que não tem muita coragem, como eu no início eu digo, opa, né? Depois você vai vendo que ele realmente é um bicho dócil, um animal dócil. E vendo a mortandade dos bichinhos, você dá uma tristeza de partir o coração. E são muitos, não são poucos não. O número que eles falam hoje, eu acredito que está longe de ser o número real. Até porque leva tempo. Né? Mas, meu Deus, que o boto rosa, o outro, o tucuxi, não vire lenda. Que não fique só nas fantasias. Que não fique só no folclore. Que ele continue sendo uma realidade para o meu filho, que viu, nadou junto com ele. Que ele cresça trazendo os amiguinhos dele para Manaus, sabe? Que ele cresça levando eles para conhecer, que eu envelheça mais ainda, sabendo que eles estão vivos e trazendo alegria para todos nós. Em Manacapuru, o rio Solimões está a 20 centímetros de alcançar a seca histórica de 2010. Por lá, os moradores começam a enfrentar o racionamento de água. Erison Araújo.
De acordo com o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Manacapuru, o baixo nível do rio obrigou a concessionária a realizar o racionamento de água a partir desta segunda-feira na cidade. Os moradores estão se virando como podem para não ficar sem água durante o racionamento que não tem previsão de término. O anúncio de racionamento de água deixou a população de Manacapuru preocupada. Isso porque as subestações de captação do Miriti, esta que fica no bairro da Liberdade e a outra que fica no bairro de São Francisco, estão atuando apenas com 40% da sua capacidade. Além disso, de acordo com o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Manacapuru, concessionária que atua na distribuição de água na cidade, os poços artesianos que servem outros bairros também estão com a capacidade de vazão comprometida. Os moradores estão se virando como podem para não ficar sem água durante o racionamento que não tem previsão de término. A gente vive como a gente pode aqui, né? Para vocês terem uma ideia, a gente usa essa caixa d'água aqui, que é o nosso único reservatório que a gente tem. A gente tem uma caixa d'água ali no quarto da minha mãe também. E é assim, guardando água da chuva, quando chove, e é que a gente reserva a nossa água. Segundo os moradores, outra dificuldade é conseguir água para o consumo, já que a que é servida pelo SAAI é de baixa qualidade. A alternativa é buscar água em poços artesianos. Que geralmente a gente usa para lavar vasilha, para lavar roupa, mas quando a gente quer água para beber, a gente pega ali no posto de combustível que tem aqui próximo. O povo de Manacapuru está sem água, mas teve show de Zé Vaqueiro. Não é não? O importante é se divertir, gente. Não é não? E outra, foi uma bacatela de 490 mil reais. Só isso. Para um cantor levar, merecido ou não? Manacapuru, parabéns. Lembrem desse detalhe na eleição. Lembrem na eleição. Estão sem água, mas sexta-feira tinha show. Tá bom? Tá legal?